Ontem, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez uma coletiva de imprensa. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. Não deveriam testar a determinação dos Estados Unidos, especialmente com Donald Trump presidente. Ele já provou várias vezes que cumpre o que promete, e se eles o desafiarem, no final das contas, eles vão perder. Do jeito difícil, do jeito fácil, do jeito longo, do jeito curto, eles vão perder. Então ele disse o seguinte: A Operação Epic Fury está concluída. Alcançamos os objetivos dessa operação. Eu não vou, sabe, nós não estamos torcendo para que mais uma situação aconteça. Nós preferimos o caminho da paz. O presidente prefere um acordo. Ele preferiria sentar, elaborar um memorando de entendimento para negociações futuras que aborde todos os tópicos-chave que precisam ser tratados, uma abertura total dos estreitos para que o mundo possa voltar ao normal. Ele preferia que isso fosse negociado da forma que Steve e Jared vêm trabalhando e que apoiamos. Esse é o caminho preferido por ele, mas não pelo Irã até agora. Certo, Mark, mas ainda assim um discurso duro. Também há conversas sobre paz, você sabe que o presidente Trump preferiria um acordo. E eu só queria te perguntar, sabe, todos em Israel e até nos Estados Unidos também ouvimos isso. Estivemos nos preparando para uma nova rodada de combates contra a República Islâmica, seja pelos Estados Unidos sozinhos ou junto com Israel. E todos os israelenses estão dizendo: precisamos, na verdade, muitas prefeituras reabriram os abrigos antiaéreos. Então, o que exatamente, o que você acha que está acontecendo? Primeiro de tudo, vamos informar aos nossos telespectadores que hoje é quarta-feira, 6 de maio, porque as coisas podem mudar muito rapidamente. E é hora do almoço em Israel, o que significa que nos Estados Unidos eles podem estar pensando em acordar de manhã. Vou responder a sua pergunta. Então, havia uma sensação, 2 dias atrás, de que estávamos em um caminho para a escalada. Houve disparos em todo o Golfo. Houve um incidente em que os iranianos atacaram os Emirados Árabes Unidos, os Emirados, e atacaram navios, e os americanos responderam. E todo mundo pensou, estamos no precipício, pessimismo deliberado. Precipício obrigado de mais uma rodada de combates. Isso escalaria rapidamente e voltaríamos a ver Israel e os Estados Unidos bombardeando o Irã, e mísseis iranianos sendo lançados contra o Golfo e contra Israel novamente. E eu estava acalmando todo mundo. Eu estava dizendo que eu achava que Trump tinha mudado de estratégia. E Rubio disse isso. Rubio disse que Epic Fury ficou para trás. Queremos um acordo. E isso é verdade, porque eu acho que os Estados Unidos entendem que a estratégia atual que os Estados Unidos estão seguindo é uma estratégia vencedora. E qual é essa estratégia? Pelo menos até acordarmos esta manhã. Mas a estratégia era: temos esse bloqueio contra o Irã. Eles não conseguem tirar nada do país. E de acordo com diferentes especialistas, eles estão perdendo centenas de milhões de dólares, certo? É muito dinheiro porque os iranianos não conseguem exportar o petróleo deles. E embora eu não seja engenheiro de petróleo, todo mundo está me dizendo que, se eles não conseguirem escoar o petróleo, vão ter que fechar os poços. E quando você fecha os poços, se torna um problema reabri-los depois. Em outras palavras, a infraestrutura econômica deles está enfrentando uma contagem regressiva, porque esse bloqueio está prejudicando eles. E eu lembro de ter te falado na semana passada, achei que era uma ótima notícia porque havia todos esses chamados especialistas nos Estados Unidos ou em Israel dizendo: se os iranianos controlarem o Golfo, isso é mais grave que ter arma nuclear. Eles têm o ponto de estrangulamento do mundo inteiro, certo? E ao fechar o fornecimento de energia, isso é mais poderoso do que ter uma arma nuclear. E o que o Trump fez? Ele virou o jogo contra eles, ele disse: vocês estão fechando os estreitos, eu vou fechar os estreitos. E então o Trump disse: e em paralelo, estamos ajudando navios de outros portos do lado do Golfo, você sabe, do lado árabe do Golfo, de Abu Dhabi e de outros lugares do Golfo, permitindo que esses navios saiam. E se vocês tentarem nos impedir, usaremos meios militares para impedir vocês de tentarem nos impedir. E eu achei que essa era uma estratégia vencedora, uma estratégia muito bem sucedida. E então as pessoas disseram: bem, os iranianos não podem aceitar isso e teremos que ver uma escalada. E era isso que achávamos que tínhamos, mas não tínhamos. Bem, é o seguinte, ele anunciou essa escolta dos navios porque havia navios presos lá. E, na verdade, os soldados estavam ficando sem comida. Eles estavam em perigo. Marinheiros. Marinheiros, exatamente, marinheiros. Aí está minha expertise militar surgindo.
Os marinheiros estavam em apuros no estreito, sem trocadilho. E agora, o que é interessante é que ontem, antes de Rubio dar essa coletiva. E, aliás, deixa eu só comentar de passagem que, como todo mundo sabe, estão circulando esses memes sobre Rubio. Ele tem todos os empregos do mundo, o presidente continua dando mais funções para ele. E o trabalho de ontem foi substituir ou cobrir Caroline Leavitt, a porta-voz da Casa Branca, que acabou de ter um bebê. Então, quando Rubio entrou na sala de imprensa, os repórteres riram porque ele meio que colocou a cabeça para dentro, meio envergonhado. Pois todos sabem que, além de outros trabalhos dele, mas acabou que outro vídeo viral apareceu dele em um casamento de família. E ele estava atuando como DJ. Na verdade, uma repórter perguntou: qual é seu nome de DJ? Então, né, o que aconteceu foi que isso veio depois que o presidente Trump estava no Salão Oval entregando um prêmio de condicionamento físico para jovens. E no Salão Oval, ele também disse coisas bem duras sobre o Irã. Que sim, sabe, nosso bloqueio está funcionando, mas talvez não seja o suficiente porque os termos deles não são aceitáveis para nós. E então, né, o secretário de Defesa ou secretário de Guerra, como você preferir chamá-lo, Pete Hegseth, também fez um discurso. E então, com Raising Cane, novamente um discurso duro sobre os militares. E então, eis que cerca de 2 horas após a coletiva de imprensa de Rubio, o presidente Trump postou o seguinte no Truth Sojourn. Deixe-me ler para você. Com base no pedido do Paquistão e de outros países, o tremendo sucesso militar que tivemos durante a campanha contra o Irã. E, além disso, o fato de que grandes avanços foram feitos em direção a um acordo completo e final com representantes do Irã. Concordamos mutuamente que, enquanto o bloqueio permanecerá em pleno vigor e efeito, Project Freedom, o movimento de navios pelo Estreito de Hormuz será pausado por um curto período de tempo para ver se o acordo pode ou não ser finalizado e assinado. Então, Mark, preciso te dizer, fiquei extremamente decepcionada e preocupada com aquela postagem, porque do jeito que vejo os iranianos, seja lá quem forem os líderes iranianos que estão tomando as decisões lá. E sabemos que há discussões entre a guarda revolucionária e o presidente e assim por diante. Não importa, eles inevitavelmente percebem esse tipo de declaração como fraqueza. O que você acha disso? Então, antes de tudo, a declaração também me surpreendeu porque eu pensei, como disse há pouco, que os americanos querem uma estratégia vencedora. Você bloqueia eles e suspende o bloqueio dos outros países, dos outros exportadores de petróleo. E ao fazer isso, certo, os iranianos estão sofrendo. Eles não conseguem vender seu petróleo. A economia deles já estava em uma situação terrível antes da guerra começar. Agora está 100 vezes pior, sabe? Nenhum estado ainda pior. Eles não conseguem pagar seu povo. Eles não conseguem financiar o próprio regime. Isso é insustentável, certo? Pensei que o tempo favorece Trump, pois todos falam de novembro, mas os iranianos não podem esperar até lá. Achei que o bloqueio já estava ativo e que vocês os atingiram forte na operação militar. Agora vocês estão impedindo até mesmo que eles tenham qualquer tipo de renda. É só esperar e ver eles, sabe, cozinhando no próprio molho, certo? Pensei, é só manter assim. Depois perguntei, por que o Trump está suspendendo agora? O que ele está fazendo? Ele está mantendo o bloqueio, mas está conduzindo a operação para levar o petróleo dos países árabes ao Ocidente, certo? O petróleo dos países árabes. E me desculpe um segundo, não é só o petróleo, é também o fertilizante para as plantações. Há muitos produtos que são cruciais para o mundo, para a economia mundial, sim. Correto. Pensei, por que ele desistiu dessa carta? Porque, sabe, e então eu vou te dizer como governante, alguém que já trabalhou com políticos, às vezes quando eles dizem certas coisas é verdade mesmo. Tudo bem, então é possível que ele tenha ouvido, como disse, algo significativo dos paquistaneses? Que os iranianos, finalmente, que esse regime em Teherã finalmente está disposto a fazer o tipo de concessões que ele, o presidente, vem pedindo. Agora, como Rubio disse no trecho que acabamos de ver, o presidente prefere o acordo. Ele disse isso várias e várias vezes. Ele não vai ceder aos jogos iranianos, sim.
Mas ele quer um acordo que, do ponto de vista dele, seja um bom acordo, um acordo que realmente desmonte o programa nuclear deles. E todo mundo presume que isso inclui retirar o urânio já enriquecido do Irã para um terceiro país e destruir qualquer potencial que eles tenham, qualquer capacidade que eles tenham de construir, de enriquecer novo urânio, certo? Se isso faz parte de um acordo e os iranianos estão capitulando por entenderem que chegaram ao limite, há um beco sem saída, certo? Eles estão totalmente ferrados militarmente e agora ferrados economicamente e não tem mais nenhum ponto de estrangulamento, certo? Isso também está sendo tirado deles. Eles estão finalmente capitulando? E isso parece ser, pelo menos Trump acha que há uma possibilidade disso, porque ele concordou em colocar a operação atual para tirar aqueles navios do Golfo em espera. Por que mais ele teria concordado com isso? Ok, então, antes de tudo, uma explicação. Ele teria concordado com isso. Seriam os mediadores paquistaneses? E, aliás, o Paquistão não é amigo do Ocidente, mas eu sei que o presidente Trump gosta de elogiá-los, mas é assim que ele fala. Ok. Mas os paquistaneses, sem dúvida, disseram para ele: espere aí. Existe uma possibilidade de negociação. Agora, isso é besteira. Por que que é besteira? Essa é a maneira da República Islâmica ganhar mais tempo. Agora, você mencionou novembro, mas esqueceu de acrescentar a isso. Eu sei que os americanos sabem disso, mas novembro é quando acontecem as eleições de meio de mandato para o Congresso nos Estados Unidos. Muitas pessoas veem isso como o chamado prazo final de Trump. E ele espera alcançar o tipo de vitória que deseja antes disso, e com sorte isso vai fortalecer os republicanos na Câmara e no Senado. Mas aqui está a questão. Eu, assim, por mais que admire o presidente Trump, e admiro, e já disse isso muitas vezes, eu acho que ele sofre de uma doença ocidental de não perceber que essas pessoas são maníacos jihadistas. Ele até já os chamou de lunáticos. Marco Rubio os chamou, ele também disse que são lunáticos. E o presidente Trump disse que essas pessoas são doentes. Então, por um lado, eles entendem isso. Por outro lado, o que eles não percebem, eu temo, é a dedicação que eles têm, que os iranianos, os islamistas radicais, o regime xiita de lá, preferiria se destruir, preferiria cometer suicídio, mas não qualquer suicídio, e sim martírio em nome de Alá. E eles estariam dispostos a levar todo o seu próprio povo junto com eles. Então, quando você está lutando, é uma luta desigual. E nós também sabemos que isso faz parte deles, não é só a estratégia deles. Todos os radicais islâmicos também fazem isso. Eles olham para o Alcorão e dizem: está vendo? Nós temos permissão para mentir para conseguir o que queremos. Estou apenas parafraseando, é claro. É isso que eles afirmam. É nisso que eles se baseiam. Agora, eu espero que, em vez daquela explicação que eu dei para vocês, o presidente Trump esteja sendo enganado pelo Paquistão e também pelo Irã. Eu espero que isso seja um último truque para enganar o Irã, para, digamos, reforçar o fator surpresa para o ataque iminente. E quando Marco Rubio disse que Epic Fury acabou, sim, ele quis dizer que essa parte da guerra, essa parte da operação se chama Epic Fury. Isso acabou. Mas a próxima operação terá outro nome, só isso. Então eu quero responder. Primeiro de tudo, quero saber seu ponto sobre o Paquistão ser o mediador. O Paquistão não é amigo de Israel. Está escrito nos passaportes paquistaneses até hoje, não é algo de 30 anos atrás. Está escrito, válido para todos os países exceto Israel, certo? O Paquistão se recusa a aceitar a legitimidade de Israel. O Paquistão se recusa a ter relações diplomáticas normais. Mantemos relações diplomáticas com China, Rússia e outros países até hostis, enquanto o Paquistão se recusa a isso. Temos relações com países árabes, certo? O Paquistão nem quer ser assim. Os ministros deles no governo falam absurdos sobre Israel, certo? A ideia para Israel de que exista algum mediador neutro e confiável é simplesmente ridícula, certo? Eles são hostis e, no passado, seus serviços de segurança tinham ligações com o Talibã e outros extremistas islâmicos. São um problema.
O Paquistão, ao longo dos anos, manteve relação próxima com os Estados Unidos, ajudando-os em várias questões. Na Guerra Fria, eles eram aliados dos Estados Unidos enquanto a Índia estava frequentemente do lado oposto. Famosamente, Kissinger, quando fez sua viagem secreta à China, antes da famosa visita dos Nixon, sim, em 1972, ele estava em uma visita ao Paquistão. Ele teve dor de estômago e foi para um hotel ou pousada na montanha. Depois, viajou secretamente em um avião paquistanês para Pequim para sua missão secreta. Havia relações ali. Agora, pelo que entendo, os paquistaneses não são nada além de um mensageiro de luxo aqui. Eles estão apenas passando mensagens entre os lados. E até que ponto eles passaram algo sério para os Estados Unidos que fez Trump perceber? E mais uma vez, eu não vi, eu não sei, mas para Trump parar, minha suposição é que tem que ser algo que mude o jogo do ponto de vista das negociações. Agora, você falou sobre Epic Fury e se acabou ou não? Eu achava até esta manhã que a estratégia americana era bloqueio, eles estão sofrendo cada dia mais economicamente. Estamos tirando os navios do Golfo para nossos amigos, pelos nossos amigos, abrindo, e assim os preços do petróleo vão cair e eles vão ficar fervendo no próprio sofrimento. No final, eles podem voltar a escalar. Se isso acontecer e eu responder, ninguém pode me criticar, nem os democratas no Congresso. Se os iranianos abrirem fogo, a situação muda. Por isso, Hicks afirmou ontem que o cessar-fogo segue valendo. Mas aqui o que ele está fazendo é dar uma chance para algo diplomático. E nós temos que ver, e o presidente Trump tem que ver, se isso é algo sério ou se é só mais um jogo dos iranianos. Ok, então, antes de tudo, eles têm atirado. Eles têm atirado nos Emirados Árabes Unidos. Não, desde essa decisão não. Não, isso não é verdade. Ontem o dia, não. Essa decisão é só hoje. Essa decisão. Não, não. Não. Estou dizendo que eles estavam atirando. Eles não estavam respeitando nenhum cessar-fogo. E foram eles, apesar do que políticos democratas idiotas e outros esquerdistas disseram, não é o Trump que está violando nada no Estreito de Hormuz. São águas internacionais. É o Irã que está violando. Então, vamos deixar isso claro. E quando o Rubio também disse depois, ele falou, olha, se eles estão usando o Estreito de Hormuz para manter o mundo como refém, imagine o que fariam se tivessem armas nucleares. O que nos leva à condição principal sem a qual Trump não pode concordar com nenhum acordo. E isso é que os Estados Unidos retirem todo o urânio enriquecido deles. Não só o urânio enriquecido a 60%, eles também têm outro urânio enriquecido a 20%, e isso exige ir profundamente no subsolo. Isso exige uma operação séria. Se você acha por um segundo que alguém nesse regime, incluindo os chamados pragmáticos, está disposto a abrir mão disso, da sua única vantagem, você está se iludindo. E o Trump também está se iludindo. Agora, pode ser que ele não esteja se iludindo. Ele disse o tempo todo, olha, eles são pessoas loucas. Estamos dando uma chance para eles. Continuamos dando uma chance para eles. Eles precisam abrir mão das armas nucleares e do terrorismo, com o foco principal nas armas nucleares. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Se ele continuar dando mais chances para eles e deixar que ataquem o Golfo impunemente, é verdade. Eles não fizeram isso. Não atacaram Israel porque sabem muito bem que, se tivessem feito isso, estou te dizendo, a Força Aérea Israelense agiria imediatamente. E nós sabemos disso, assim como as autoridades no Irã, seja lá quem forem no momento. De novo, a liderança por lá está um pouco instável. Mas é o seguinte. Se ele não fizer alguma coisa, olha, eu tenho lido as redes sociais desde que Trump postou aquilo, lendo as redes sociais. E tirando as pessoas que são contra a guerra, que são totalmente contra essa guerra dele, as pessoas estão indignadas porque ele está fazendo isso. Meu Deus, o que você fez? Você os tem onde queria. Trump, você deixou o Irã onde queria. E agora você está recuando. Isso é ridículo. E você não deveria fazer isso. E como eu disse, minha impressão não tem nada a ver com estratégia militar. Tem a ver com a mentalidade dos islamistas. E aos olhos deles, não me importa o que disseram ao Paquistão. Aos olhos deles, isso demonstra fraqueza. Os Estados Unidos da América são a maior superpotência do mundo. E segue, tudo bem, vamos te dar outra chance. Em vez de cumprir sua promessa, ele disse,
Vamos simplesmente atacar eles com tudo, ou algo parecido com as palavras que usou. Ele disse, ou eles cumprem ou vão se arrepender. E agora eles cumpriram? Não, nós não sabemos disso. Não sabemos o que estava na mensagem. Você está dizendo que eles disseram ao Paquistão. Concordamos com todos os termos do presidente Trump. Vamos permitir que os Estados Unidos e Israel entrem e retirem todas as armas nucleares, eliminando-as. Nunca mais vamos enriquecer urânio. E nós, posso responder? Sim, você está certa. Há poucos dias, o presidente Trump disse que recebemos um documento de posição do Irã e ele rejeitou, certo? Ele disse isso porque disse, e os iranianos tinham a ideia de abrir o estreito, mas deixar o programa nuclear para discutir depois. Trump recusou corretamente. Claro que você quer isso. É isso que você quer. Você quer manter seu programa nuclear e assim por diante, certo? E pelo que eu entendo do presidente, acho que você concorda. Ele diz, certo, esse é o assunto mais importante, o programa nuclear. E não há acordo, certo? Eu vou manter essa posição. Não há acordo. Isso não acaba até que você concorde com uma concessão séria sobre o programa nuclear. Esse é o Trump. Acredito que ele é sincero e essa é toda a justificativa dele para a guerra. Se não obter o que deseja no programa nuclear, não poderá dizer ao povo americano que venceu a guerra. Ele precisa conseguir o que precisa em relação ao programa nuclear. Em outros assuntos importantes, ele pode ser mais flexível. Sabe, ele não pode, se você não conseguir, mas se priorizar e ele falar do programa nuclear, acho que ele não pode ceder nisso. Então, pelo que eu entendi, certo, os iranianos disseram algo que fez ele pensar que eles finalmente estão levando a sério. Quero dizer, ele disse ou isso ou certo. E eles deram para ele esse isso, agora você está dizendo. Seja cético. Os iranianos só querem ganhar tempo. Então, se em 48 horas o presidente disser que não foi sério, Steve Witkoff e Jared conferiram tudo e eles só estão fazendo joguinho comigo, certo? Mas a ideia é que se eles deram algo com que ele possa trabalhar, ele quer incentivá-los. Então, 2 dias, 3 dias não é grande coisa. Negociar, quero dizer, ele sabe negociar. Estou muito impressionado com a forma como ele tem negociado isso até agora, certo? E as negociações têm uma dinâmica própria. Se mantiver seus princípios, talvez tenha recebido um sinal de que, devido à pressão, os iranianos entenderam isso. Uma escolha entre voltar a escalar para a guerra, o que eles não querem, ou continuar esse bloqueio, que não é bom para eles, certo? Guerra econômica contra eles. Eles estão em uma situação sem saída. Será que finalmente deram a ele algo que ainda não tinham contado? De forma alguma. Acho impossível que eles tenham feito isso. É possível que eles tenham usado uma linguagem ou que os mediadores paquistaneses tenham usado uma linguagem que fosse um pouco encorajadora, tá bom? Porque, sabe, a gente sabe que as propostas deles envolvem todo tipo de condição absurda, incluindo compensação pelos danos causados pela guerra. Mas deixa isso de lado por 1 minuto. Não tem como eles terem dito simplesmente, ok, desistimos das armas nucleares. De jeito nenhum. E, de novo, né, o presidente Trump deu a eles, ele continua ameaçando, aí o prazo chega e passa. E aí ele dá mais tempo para eles. Não estou dizendo que ele esteja errado. Você tem razão, ele é um ótimo negociador e esse é o assunto dele. Eu não acredito que ele vá desistir disso. Mas o que eu também sei é que quando islamistas, e eu digo isso porque o regime iraniano é islamista, veem esse tipo de comportamento em uma negociação, o que eles enxergam é fraqueza ocidental, liberalismo ocidental. Tudo o que queremos é um acordo. É isso que preferimos. Preferimos a paz, essa palavra paz e um acordo. E eles também estão ganhando tempo, porque estão observando, estão acompanhando as pesquisas de opinião pública nos Estados Unidos, e eles estão vendo os democratas ficando furiosos, sem trocadilhos, com toda essa guerra. Mais republicanos dizem, ele não explicou isso. Para que precisamos disso? Não é nossa guerra. Eles percebem isso e ouvem Trump dizer, bem, nós só queremos um acordo. E é isso, eles estão ganhando tempo. Não é Trump quem está ganhando tempo. E eu acho que nesse aspecto, e ele é um grande negociador, mas nesse ponto não tenho certeza se ele compreende totalmente a mentalidade. E ele certamente entende que está em vantagem. Ele sabe disso e sabe que eles têm um exército mais forte, etc. Mas não estou convencida de que ele
Entende que essas são pessoas dispostas a morrer por Alá e a matar todo o seu povo. E sabe, inclusive, aliás, se eles já tivessem uma ogiva nuclear, diriam: quer saber, vamos dar uma cartada desesperada. Vamos simplesmente lançar uma bomba nuclear e ser bombardeados, e vamos morrer, porque assim todos nós iremos, sabe, para o paraíso. Então, acho que é sempre importante lembrar, e você deu a entender isso, mas precisa ser dito explicitamente. Não são só os americanos que estão negociando. Em paralelo, eles têm essa força militar na região que é enorme, certo? Os 3 grupos de ataque de porta-aviões, certo? Israel está pronto para agir de novo, não estamos sendo bonzinhos, certo? Os iranianos entendem que se tomarem as decisões erradas, haverá um preço muito alto a pagar. E eles sabem que nem Trump nem Netanyahu são vegetarianos, certo? Se precisarem usar a força, eles vão usar a força. E você viu quando eles tentaram interromper a navegação antes desse último episódio com Trump dizendo, sabe, houve uma resposta imediata e resposta poderosa. Por isso acredito que Hegseth afirmou que o cessar-fogo continua, apesar dos combates no Golfo. Eu acho que o cessar-fogo ao qual Hegseth está se referindo no Golfo é um pouco como o cessar-fogo no Líbano. Não há cessar-fogo, mas existem regras de engajamento. Certo? Israel está muito ativo no sul do Líbano fazendo o que podemos. E nós concordamos com o entendimento dos Estados Unidos que vamos deixar os alvos em Beirute de lado por enquanto. Vamos ficar afastados, certo? Mas combates intensos continuam acontecendo dentro do Líbano. Estamos destruindo a infraestrutura do Kisbar. Achei que o mesmo tipo de cessar-fogo se aplica. Vai haver combates no Golfo, talvez eles ajam e nós revidemos. Mas não haverá ataques americanos e israelenses contra Teherã e não haverá mísseis deles, certo? Havia novas regras de engajamento. Tudo isso enquanto o bloqueio ao Irã realmente os está matando, né? Achei que era uma estratégia vencedora. Por isso os americanos disseram, não queremos voltar ao confronto total. Só vamos voltar ao confronto total se os iranianos nos obrigarem a isso. Se eles aumentarem a aposta, aí nós vamos responder, certo? Mas aí você tem legitimidade para responder. Então vamos ter que ver como isso vai se desenrolar. Porque estamos chegando ao fim do nosso tempo, Ruth, e dissemos que queremos passar os últimos 3, 4 minutos de cada podcast discutindo política. Você me disse antes disso que queria falar algumas palavras sobre Benny Gantz. Bem, você sabe, Benny Gantz é uma figura interessante na política israelense. Primeiro de tudo, acho que uma das coisas que vale a pena explicar para os ouvintes que não sabem disso, eu sei que muitos já sabem, mas o Knesset, o parlamento israelense, tem 120 cadeiras. Temos um sistema multipartidário diferente dos Estados Unidos. Por isso, alguém como Netanyahu pode ser primeiro-ministro repetidas vezes? Nós não temos limite de mandatos porque não votamos para o cargo de primeiro-ministro. Nós votamos em um partido e ele, por acaso, lidera o maior partido. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a cada poucos anos aparece uma nova grande esperança, por assim dizer, que vai chegar e substituir o partido Likud ou Netanyahu como o partido líder. E Benny Gantz foi um desses. Aliás, Yair Lapid foi outro. Eles chegam, conseguem muitos assentos. Houve uma eleição em que Benny Gantz quase se tornou primeiro-ministro. Ele tinha o maior partido, mas não conseguiu formar uma coalizão. Temos que formar coalizões. Nós vimos isso, aliás, na Holanda, onde a pessoa com mais assentos não conseguiu formar uma coalizão. Esse é Geert Wilders. E isso também aconteceu em Israel. E Benny Gantz, agora, ele passou de alguém que era o chamado favorito para substituir Netanyahu, que hoje, de acordo com todas as pesquisas, todos os institutos de pesquisa, ele não vai ultrapassar o cláusula de barreira. Em Israel, é preciso ter pelo menos 4 cadeiras para entrar no Knesset. Com menos de 4 cadeiras, o partido fica fora do Knesset. 3,25% dos votos. Então, Benny Gantz agora está naufragando. E o que aconteceu é que todas as pessoas leais a ele em seu partido estão abandonando o barco. É verdade. É triste ver, pois ele se uniu a Netanyahu 2 vezes. Na rotação durante a crise do coronavírus, quando Benny Gantz afirmou haver uma crise nacional e necessidade de integrar o governo, e novamente após 7 de outubro, quando entrou na coalizão após 7 de outubro, ele não estava no governo na data, entrou depois.
Ele não foi responsabilizado pelo massacre, pois não estava no governo na época. Entrou depois para ajudar. Sua popularidade subiu, conseguindo cerca de 40 cadeiras nas pesquisas. Ele era, como todo mundo dizia, como você disse antes, ele era o favorito. E isso foi há 2 anos, certo? Ele era o favorito para ganhar a próxima eleição e ele saiu do governo. E a popularidade dele foi caindo, caindo e caindo. E há meses ele não sai da marca mínima de 3,25%. E agora as pessoas ao redor dele, no próprio partido, estão começando a sair. E parece que o partido dele, que se chama Azul e Branco, está morto. E é interessante porque você diz que sempre há, sabe, aquela pessoa que vai desafiar Netanyahu e vencer, e ele parecia ter muita chance. Ele é um homem bonito, ele é alto. As mulheres gostam dele porque ele é, você sabe, Experiência militar. Experiência militar. ex-chefe do Estado-Maior. E, aliás, à altura, há muitas pesquisas feitas sobre isso. Até nos Estados Unidos, quase sempre o candidato mais alto vence as eleições presidenciais. Não é regra, mas chama a atenção. Você poderia usar isso como base. E ele era como uma estrela. E no final, a estrela dele caiu. A estrela dele caiu. E por quê? Aqui está um motivo interessante. Esse é o problema com o centro. Sei que você gosta de falar sobre centristas moderados. Benny Gantz estava tentando agradar a todos, sabe como dizemos em hebraico, participar de todos os casamentos. Ele dançou em todos os casamentos. Então ele entrou para o gabinete de emergência por causa da guerra, tudo bem? Ele não aprovava as decisões de Netanyahu. O gabinete de guerra tinha brigas internas sobre discussões sobre como prosseguir com a guerra e se deveriam fazer isso ou como trazer os reféns de volta. Houve muitas discussões. Os manifestantes nas ruas que odeiam Netanyahu e aqueles que protestaram contra a reforma judicial antes desta guerra, antes da guerra em Gaza, o odiavam. Eles estavam meio que do lado dele e disseram: "Você é um traidor por entrar no gabinete de guerra e se juntar a Netanyahu. Você é um traidor." Então, de repente, quando ele saiu, eles não o aceitaram de volta. A esquerda não disse: "Ah, ótimo, seja bem-vindo de volta ao nosso lado." E a direita disse: "Você abandonou o gabinete de guerra no meio de uma guerra." Então ele ficou sozinho. Ele ficou perdido. E é isso que acontece com o que você gosta de chamar de centro, Então vou encerrar agora porque estamos chegando perto do fim. certo? Acho que até certo ponto isso é triste. Porque isso mostra o quão polarizada a política israelense se tornou. Que você tem o campo direitista do Netanyahu, você tem um campo anti-Netanyahu muito vocal na esquerda, e Benny Gantz basicamente disse: tudo bem, eu não quero ver Netanyahu como primeiro-ministro. Eu apoio outra pessoa. Se Netanyahu conseguir 61, não quero que ele seja dominado pela extrema-direita. Quero entrar na coalizão e ser uma influência moderadora. Pensei que a política pode ser boa se houver um centro responsável. Assim, um governo de esquerda pode aproximar-se mais do centro. Se houver um governo de direita, eles podem movê-lo um pouco mais para o centro. E você tem uma liderança mais baseada em consenso. Quando Netanyahu está no gabinete, há alguém à esquerda e à direita dele. Acho isso saudável para a democracia, como sempre foi em Israel. Sempre tivemos representação proporcional e sistemas multipartidários com pessoas disputando eleições, fazendo acordos e chegando a compromissos. Assim foram todos os governos israelenses. E o fato de não haver centro em Israel diz algo sobre a polarização em Israel, a polarização política. E eu acho que isso não é algo bom. Agora, há polarização nos Estados Unidos, é verdade. Há polarização em outros países. Em outros países, o centro. Quero dizer, olhe para a pobre França, onde Macron agora está politicamente acabado, porque lá o centro também aparentemente está desmoronando. Então, mas Macron provavelmente merece isso, claro. Mas eu acho triste que, em Israel, não haja um partido de centro que diga que somos moderados e estamos dispostos a trabalhar com os dois lados, e isso não recebe apoio algum. Ok, então isso é para uma outra discussão. Claro, eu não concordo com você nesse sentido, porque eu considero o partido Likud do Netanyahu o centro da política israelense, não a direita, é o centro. E dentro dele, Os mais à direita se autodenominam à direita. não, se você tem que escolher de que lado está, não. Netanyahu afirma que somos de direita. As únicas pessoas que se chamam de centro são os esquerdistas. Mark, e com essa nota animada, Vamos ter que concordar em discordar. exatamente. E deixa eu só dizer,
Se você gostou, se você gosta das nossas transmissões, por favor, curta e se inscreva. E você pode ir leia jondns.org. Temos ótimos artigos, etc. Então, nos vemos na próxima semana. Estou ansioso por isso.